Boa tarde, turma 100. Vocês pensavam que ia ficar de bobeira no sábado? Vão ter aula e não tem para onde correr. Para que quando chegar dezembro, nós estarmos com todas as aulas tranquilas, tá bom? Então nós vamos fazer essa recuperação dessas aulas aos sábados. Já tivemos a aula do sábado passado, vamos ter esse agora e temos mais 2 para frente, tá ok? Então nós, na aula de ontem, falamos sobre números racionais, que é o que pode ser formado através de fração. Vimos os irracionais, tá? Começamos a falar do irracional. Tá? E hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre números irracionais. Nós vimos, na aula de ontem, sobre essa figurazinha aqui do quadrado. Calculamos a diagonal, que é chamada também de hipotenusa. E temos o triângulo retângulo aqui, ó, nesses 3 segmentos. Temos um triângulo onde o ângulo é 90 graus, podemos aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui nós temos a diagonal, ó, igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, somando 1 mais 1 dá 2. Aqui eu tiro o valor de d ao quadrado, fica raiz quadrada. Raiz quadrada de 2 é 1,41, 42, 3, 5, 5, 5. Então, ela aqui é o valor da hipotenusa ou diagonal, tá? Agora vamos tirar aqui algumas dúvidas. Quais os números são irracionais? Os números irracionais são aqueles que não são racionais. É claro, é verdade, né? Assim, seus representantes são todos os decimais infinitos não periódicos. Então, os números irracionais são todos os decimais infinitos e não periódicos. Então, gente, ó, observe nesse cálculo. Aqui, ó, da diagonal com o segmento 1 em cada lado do quadrado, deu 1,4142. Essa raiz aqui, ó, raiz de 2, ela é infinita, ó. E teve período aqui? Não. 41, 42, 13, 5, aí para cá tem outros. Só que não vai se repetir. Ou seja, esse valor é não periódico. Então, isso é um número irracional. Professor, mas como é que eu sei? Ele está dizendo bem aqui, ó. Observe que os números irracionais são aqueles que não são racionais. Assim, seus representantes são todos os decimais infinitos não periódicos. Aqui tem período? Não, porque eu tenho 41, 42, 13, 5, aí vai. Imagina que eu tivesse 41, 42 e bem aqui repetisse 41. Aí ele não seria irracional, ele seria racional, decimal, infinito. Agora, o irracional, ele não repete decimal. Por exemplo, não repete períodos. Então, aqui eu tenho, ó, observe que o número abaixo não é periódico, mas pode dizer que prossegue infinitamente. Eu tenho 1,23, 45, 67, 89, 10, 11. Professor, mas aqui tem 3, 1. Mais um é 11, outro é 12, outro é 13, outro é 14, outro é 15, 16. Então, não repete. Isso é um número irracional. Se aqui tivesse 23, mais na frente tivesse 23, seria um racional infinito, periódico, tá ok? Alguns desses números podem ser representados por raízes não exatas, e outros são tão importantes que ganharam nome. Esses números são chamados de números notáveis. Um exemplo, π e φ. Que é isso, professor? São 2 letras gregas
que vocês já viram falar no π, não já? O π é aquele que a gente trabalha com arcos, que diz que o comprimento da circunferência corresponde a 2π radiano. Ou seja, o comprimento é 2π vezes r. O π é 3,14 que a gente usa, não é isso? Mas vamos ver o que acontece aqui, ó. Π é igual a 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, e aí tem mais aqui esse bando de pontinho. Imaginem que esse valor de π já conseguiram encontrar 5.400 casas decimais sem que se repita um período, ou seja, 2 números seguidos. Veja aqui, ó, 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79. Se vocês tiverem tempo domingo, ou então depois da aula do sábado, vocês procurem mais casas decimais aqui, ó. Vai chegar a 5.400 e não vai se repetir. É uma boa terapia para quem não tem muito o que fazer agora nesse período, né? É só em casa, então estude um pouco mais, tá bom? Vamos em frente, que atrás vem gente. Como esse número possui infinitas casas decimais e não é uma dízima periódica, ele é irracional. Então, o número irracional é aquele que é decimal, mas que não tem período, não se repete casas decimais. O número áureo, representado pela letra grega φ, refere-se à proporção perfeita e é proporcional a. Olha aqui, ó. Agora, eles estão dizendo que o φ é igual a 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. Ora, gente, raiz de 5 sobre 2, raiz de 5 dá aí 2,20 uns quebradinhos. Somando aqui dá 3, uns quebrado. Dividido por 2, ó, nós temos 1,61, 80, 33, 9 e aí segue, ó. Ou seja, o φ também é um número irracional. Mas, professor, quando misturar esses números, como é que eu vou decifrar quem é irracional e quem é racional infinito? É fácil. Você vê os números que estão depois da vírgula e verifica se eles se repetem 2 números seguidos. Ó. Eu tenho 61, 80, 33. Até aqui repetiu alguém? Não. Se mais aqui na frente repetisse 61, ele não seria irracional. Tá ok? Porque o racional, ele repete decimais. E o irracional não repete os períodos. Tá ok, gente? Deu para entender? É fácil, mas tem que ler aqui umas 2 vezes para poder fixar bem. Se ler só uma vez, termina esquecendo. Então, observamos, então, que existe decimais infinita, não periódica, as quais damos o nome de números irracionais, ó, que não pode ser escrito na forma A sobre B. A sobre B eu posso ter, por exemplo, 5 dividido por 2, dá se você dividir, dá 2,5. Está em forma de fração e eu tenho uma resposta finita. Logo, isso é número racional. O irracional vai ser infinita as decimais e não se repete os períodos. Se repetir, é racional. Tá ok? Depois nós vamos ter uma aula para ver como se chega do decimal para a fração. Vamos começar falando sobre o conjunto dos números reais. Esse aqui é um dos mais importantes de todos.